Olá, que Deus abençoe a todos. Eu fico muito feliz de você estar ouvindo essa gravação, você que está aqui na igreja, porque eu tenho certeza que se você permanecer com a gente até o final, você vai ser abençoado por Deus, porque a fé ela vem do ouvir a palavra de Deus. Se você quer milagres, o início é ouvindo a palavra, ouvindo Deus. E eu vou contar um milagre tão bonito que eu vi na internet, que eu tenho certeza que vai despertar a sua fé. Então fique com a gente, porque Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Vamos lá agora em Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho. Vou repetir: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso e Conselheiro Deus, Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Você vê que nasceu um menino. Quem é esse menino aqui? É o Senhor Jesus. O profeta Isaías estava profetizando a vinda do Senhor Jesus. Amém? Ele veio como um menino. Amém? Nasceu no ventre de uma mulher e se tornou homem. Amém? E fez maravilhas no nosso meio. E você vê que Deus ele veio ao mundo para nos salvar. Olha que grandiosidade. Mas muitas das vezes a grandiosidade de Deus é ofuscada por quem? Pelo Papai Noel. Tome muito cuidado. O mundo quer ofuscar a glória de Deus. Você vê que uma coisa grandiosa Deus nos fez. Ele deu o Filho dele para nos salvar. E eu pergunto, quem em sã consciência daria o Filho para salvar alguém? Ninguém. É ou não é? Porque o elo de amor entre o Pai e o Filho é muito grande. E foi até lembrado aqui na igreja uma coisa, né? Abraão deu seu filho, né? Mas eu estou falando nos dias de hoje. Amém? Nos dias de hoje, nós vivemos na graça. Deus não vai pedir o filho de ninguém, porque Deus ele é amor. E no início, Deus ele pediu isso por quê? Porque ele estava iniciando a fé no coração dos homens através de quem? Através de Abraão. Por isso que Abraão é o nosso pai na fé. Então é diferente de hoje em dia. Por exemplo, na feitiçaria, você vê que hoje isso é muito escondido, mas existe sacrifício humano. Existe. Por exemplo, muitas crianças são desaparecidas. Por quê? Por causa de sacrifício. E muitas das vezes tem um lado espiritual que não deixa ver. Então, você tem que entender que nos dias de hoje, nenhum pai, nenhuma mãe em sã consciência daria o filho. Por quê? Porque o elo de amor é muito grande. O elo de amor é muito grande. Por exemplo, ontem eu escutei um testemunho muito bonito de uma moça youtuber, ela falando que o filho tem crise de asma. Ela é muito famosa na internet. E aí o filho com crise de asma, e ela não sabia o que fazer. Ela já tinha medicado o filho, já tinha ligado para a médica, já não tinha mais nada o que fazer. E aí ela pegou o filho no colo, o filho tossindo, e dava uma pausa de 15 segundos e voltava a tossir. Isso direto. E ela já estava desesperada, ela não tinha mais o que fazer. Ela pensou até levar o filho para o hospital,
Só que no meio de uma pandemia, foi na época, no meio de uma pandemia, a médica até aconselhou a não levar, porque a criança que tem asma, ela é muito sensível a pegar até o coronavírus. Mas aí ela ficou em casa, medicou o filho em casa, com o filho no colo. E aí ela começou a pedir a Deus: Jesus, me ajuda, Deus me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E o filho tossindo, e ela pedindo a Deus: ajuda, ajuda. E o marido no pé da cama, e ela com o filho no colo, e ela pedindo a Deus. Ela falou até que estava repetindo muito a ajuda de Deus, pedindo ajuda, parecia até um mantra, né? A repetição, aquela oração por repetição, pedindo ajuda de Deus. Quando foi num determinado momento, o garotinho parou de tossir, foi um silêncio total. E ela pedindo a Deus, continuando a pedir. Aí o marido dela virou para ela e falou: mãe, que oração poderosa. Jesus curou o filho da senhora agora. Olha a experiência que essa mãe teve com Deus. E aí você vê que o amor de mãe, o amor de pai é algo grandioso. E foi o que Deus fez por nós. Ele deu o filho dele para nos salvar. E aí inventa o Papai Noel nessa história para ofuscar o nascimento do Senhor Jesus. Olha só, da vinda do Messias à terra. Olha que injustiça que as pessoas fazem com Deus. E aí no Natal só lembram de Papai Noel, de presente, de comida, mas não lembra do nascimento do Filho de Deus. Você vê que foi um gesto de amor que Deus deu à humanidade. E muitas pessoas no Natal passam desapercebido o que Deus fez por nós. Ele deu o Filho dele para nos salvar. Se um dia qualquer ser humano quiser morar no céu, ele só pode morar através do Senhor Jesus, porque só através do Senhor Jesus é que ele vai ter acesso a quem? Acesso ao céu. Você vê que é um amor grandioso, não tem no mundo, não tem em filme nenhum um gesto maior de amor do que o nosso Deus fez para com a gente. Ele nos amou primeiro, sem a gente merecer. E você tem que entender, anota aí, você que está com papel e caneta, a felicidade está em amar. A essência de Deus é o amor. A Bíblia fala que Deus é o quê? É amor. O meu filho escuta umas músicas de criança na internet que se chama 3 palavrinhas. Deus é amor. Por isso que às vezes a gente é muito tentado em odiar. Porque quando a pessoa ela tem ódio, ela se afasta de Deus. Quando ela tem amor, pode ter certeza, ela está pertinho de Deus. A decisão é sua. Você quer estar pertinho de Deus ou quer estar com ódio longe de Deus? Porque a mágoa afasta a pessoa de Deus. Se você quer viver uma vida feliz, você vai ter que saber perdoar. Muitas das vezes quem não merece. Mas por que você tem que perdoar? Para você viver uma vida com Deus. Vamos ler mais uma vez? Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha só, Príncipe da Paz. Só quem tem paz é quem tem amor. Porque quem não libera perdão,
Quem guarda mágoa no coração não tem paz. Porque só quem tem paz é quem tem amor. Deus, ele age através do amor. Quando vier aquela lembrança ruim no seu coração do passado e vier raiva, você tem que lutar contra aquilo. Está perdoado em nome de Jesus. Está perdoado. Até hoje eu oro por pessoas que me ofenderam. Isso já faz anos. Na minha lista de oração lá eu oro por eles. Mas eu não oro só por causa deles. Eu oro para guardar também o meu coração. Porque quando às vezes eu lembro deles, no meu coração está perdoado. Está perdoado. E teve pessoas que eu até nem oro mais. Por quê? Porque de tanto eu orar, meu coração já está limpo. Não tenho mais necessidade de orar. Então, nós precisamos orar para quem um dia nos ofendeu. Para quem um dia, por exemplo, eu tenho uma lista, eu aconselho você fazer isso. Uma lista de nomes de quem te ofendeu, de quem te magoou, de quem foi injusto com você. Amém? E você todo dia orar por essas pessoas. Vai fazer bem não apenas para as pessoas, mas para você mesmo. Porque nós precisamos ter um coração limpo, um coração puro. Por exemplo, uma das coisas que tem assolado a humanidade é uma doença chamada hipertensão. Porque quando a gente está com ódio, com raiva, o que acontece? Os nossos batimentos cardíacos aumentam. E aumentando os nossos batimentos cardíacos, aumenta também o que? A nossa pressão. E a minha pressão é perfeita no nome de Jesus. A minha pressão não, a minha é perfeita no nome de Jesus. Então você tem que saber lidar com isso, porque senão isso traz doença para a tua alma, para o teu corpo. E infelizmente muita gente infarta por causa disso, porque ficou num nível de estresse, de nervosismo muito grande. Eu me lembro que teve uma pessoa que foi ver um jogo no Maracanã e disse que na final lá do pênalti lá, o camarada estava torcendo, gritando tanto, de repente botou a mão no coração, se ajoelhou e caiu, teve um infarto. Aí teve que pegar ele correndo para o hospital. Eu não sei nem se sobreviveu, porque a pessoa que estava lá na hora viu isso e me contou. E aqui no culto falaram uma coisa aqui interessante, diz que até a imprensa esconde isso, porque todo jogo morre alguém infartando. Por quê? Porque fica torcendo lá pelo time, gritando, falando um monte de palavrão. Porque não sei se você já foi ao estádio. Quem já foi ao estádio aí? Quase não fala palavrão. Pelo contrário, falam muito palavrão. Gritam. A ira, né? Começa a chegar lá o time adversário. O juiz então nem se fala. Xinga a mãe do juiz de tudo quanto é jeito. O problema não é a pessoa torcer. O problema é o exagero, é o fanatismo de alguns torcedores. Aliás, alguns não, de um número grande de torcedores que são fanáticos, brigam e matam até por causa de time. Olha que coisa cruel. Você vê que a pessoa que tem ódio no coração, ela fica disposta até a matar. Olha que coisa. E a Bíblia fala sobre isso, que aquele que tem ódio é assassino, porque o ódio dá vontade de quê? De matar a pessoa. Verdade ou mentira? Ou quando a pessoa tem ódio, tem vontade de abraçar e dar beijinho?
É assim que acontece? Claro que não. Você vê que Deus, Ele é amor, mas a vontade da nossa carne leva a fazer o contrário disso. Então tome muito cuidado e lute para ser feliz, lute para amar, para perdoar, amém? E você agindo dessa maneira, obedecendo a palavra de Deus, pode ter certeza, você vai herdar o que? Vai herdar o céu. Você vai viver uma vida com Deus, porque um dia todos nós iremos partir. E a nossa salvação é algo importantíssimo. Vamos agora em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só que coisa maravilhosa. E muitas das vezes, no Natal, em vez de a pessoa comemorar o nascimento do Messias, do Senhor Jesus, ela comemora Papai Noel. Você vê que é um engano tão grande que o pai e a mãe compram um presente para o filho e depois falam para o filho: ó, foi Papai Noel que te deu. Olha que coisa do capeta. E aí na escola todo mundo é ensinado assim. A professorinha fala: ô meu filho, Papai Noel que te deu. O que Papai Noel te deu de presente? O meu filho, quando ele tiver maiorzinho, eu já vou ensinar: Papai Noel não te dá nada, meu filho. Quem te dá é Papai do céu, que dá condição para o seu pai e a sua mãe te dar as coisas. Amém? Tem que ensinar. Amém? E muitas das vezes o pai e a mãe coloca a glória no Papai Noel. O pai e a mãe trabalham o mês todo, compra presente para o filho. Eu me lembro que uma vez minha mãe e meu pai me deram um presente caro, uma bicicleta. Eu nem acreditei, e pior, tinha repetido de ano. Eu falei: agora mesmo que eu não vou ganhar nada. E aí a bicicleta apareceu. Eu fiquei tão feliz, e aí falaram para mim que foi Papai Noel que deu. E eu me lembro que na época eu tinha uma bicicleta toda enferrujada que eu ganhei do meu primo. E aí eu andava com a bicicleta na rua, começavam a encarnar em mim. Aí minha mãe ficou irada: eu vou comprar uma bicicleta boa para o meu filho. Eu falei: mãe, estão rindo de mim, eu não vou nem mais andar com essa bicicleta na rua. Aí Deus abençoou, ganhei a bicicleta, só que falaram para mim que Papai Noel que deu. Não. Tem que valorizar o pai e a mãe que se esforçou para dar. Não é Papai Noel. Não é Papai Noel. Então a gente tem que o quê? A gente tem que ser justo. Você vê que desde pequeno já enganam as crianças. Por exemplo, a Páscoa, o significado da Páscoa é a ressurreição de Cristo. Inventaram um coelhinho que coloca ovo, pelo amor de Deus. Coelho não coloca ovo. Você vê que tudo para quê? Para ofuscar, para tentar esconder a palavra de Deus. Sabe, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o Natal, o significado do Natal é o nascimento de Cristo. Foi o gesto da grandiosidade do amor de Deus para conosco. Nós temos que exaltar e glorificar Ele. Mas o que a gente vê no Natal em muitas casas é comida. Quando a família se reúne, às vezes o pau quebra ou não quebra? Porque às vezes traz assuntos que vai levar a conflitos. A bebida também, o pessoal enche a cara,
fica doidão, fala o que não deve. Então a gente tem visto isso nos natais. Então a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, o Natal para o pobre é sacrificante. Por quê? Para você viver, para você ter uma boa ceia de Natal, você precisa ter o quê? Ter dinheiro. Você, sem dinheiro, você vai ter uma boa ceia de Natal? Claro que não. Sem dinheiro você vai lá comprar o bacalhau, o pernil, o chester, é ou não é? Nem a sardinha. Então você vê que o Natal, o significado do Natal, para muita gente, é algo enganoso. Porque uma das estratégias que o diabo usa é um engano. Nós até falamos isso no nosso livro, Viver com Saúde no Mundo Doente. O diabo usa de 3 formas para destruir o ser humano. Ele usa o engano, ele usa a tentação e ele usa a condenação. E ele tem enganado muita gente. Você vê o Papai Noelzinho, uma forma de velhinho, né? Uma forma boa. Mas se você procurar, entra lá no Google e procura lá ver a história de Papai Noel, a verdadeira história de Papai Noel. Você vai ver que a história de Papai Noel é uma festa pagã. Você vê que era adoração a ídolos. E Deus abomina na palavra de Deus adoração a ídolos. Então, você tem que entender que nós precisamos glorificar a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele todo o louvor. Mas muitas das vezes a pessoa coloca a glória de Deus em coisas. E aí ela pergunta: por que eu estou sofrendo? Porque o coração dela não está em Deus, mas está nas coisas que esse mundo nos ensina, que o mundo tenta nos ensinar, para nos desviar do caminho da verdade, da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vamos agora em 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, Ele é o que? Amor. Amém? Deus é amor. Se a pessoa diz que é de Deus e não ama, se ela tem ódio no coração, as atitudes dela mostram que ela não tem Deus no coração. E tem gente que fica com ódio por causa de um copo sujo que deixaram em cima da pia. Tem gente que fica com ódio por besteira, porque tiraram um objeto do lugar que estava. Olha só. Você vê que a pessoa fica com raiva. Ela não libera perdão. Você vê que o diabo coloca no coração dela facilmente raiva. E às vezes a pessoa fica com tanta raiva que mata a outra por besteira. Às vezes por causa de uma briga de trânsito. Por causa de uma pipa. A pessoa mata a outra por causa de uma pipa. Você vê que o ódio, porque Deus Ele é amor, aqui ó, porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o que? Deus é amor, amém? Vou lembrar das 3 palavrinhas que o meu filho assiste. Deus é amor.
Não tem como a pessoa ser feliz se ela não amar. Por exemplo, o nome da nossa igreja é Igreja Evangélica Fonte de Amor Eterno. Qual é a nossa maior fonte de amor? Jesus. Ele foi à cruz por nós. É o nosso maior exemplo de amor. É o maior gesto de amor. Nós temos que entender que a felicidade está em amar diariamente, amar a Deus. Quando você ama a Deus, você testifica verdadeiramente que você é de Deus. Agora, quando a pessoa vive brigando, tem ódio no coração, pode ser quem for, pode ser pastor, bispo, missionário, apóstolo, pode ser quem for. Se tem ódio no coração, mostra que não tem Deus. Mostra que não tem Deus. Tem alguma coisa errada. Ah, mas fizeram uma injustiça muito grande comigo. Não importa. Temos que perdoar. Se você quer ser feliz, você vai ter que perdoar, virar a página e bola para frente. Porque senão, sabe o que vai acontecer? O diabo vai colocar uma doença dentro dela. E muitos já conhecem a doença, o câncer, o ódio, a mágoa. Como é que o diabo manifesta na igreja? Com ódio. O diabo se alimenta de ódio, de raiva. Para agir na vida de uma pessoa, ele precisa disso. Aí você vê as pessoas hipertensas, as pessoas com tumores, a pessoa com mágoa, a pessoa não libera perdão. Ah, pastor, mas a mulher se separou do marido, o marido traiu a mulher, a mulher traiu o marido, e ela não consegue esquecer isso, ela não consegue esquecer o divórcio. Para com isso. Libera perdão, vira a página, bola para frente. Bola para frente. O que passou, passou. Vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos agora em 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas a maior desta é o que? É o amor. Amém? Por exemplo, tem algumas bíblias que está dizendo caridade. Amém? Caridade na Bíblia é a mesma coisa que amor. Você vê que tem a fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior é o que? É o amor. Amém? Temos que amar. Você vê que não adianta a pessoa ter muita fé para conquistar se não amar. Não adianta. Não adianta nada. A Bíblia fala que a fé sem obras, ela é o que? É morta. E quais obras? É a obra do amor. Temos que ajudar as pessoas. Às vezes eu fico vendo igrejas grandes que não ajuda ninguém, ajuda pouco em relação à grandiosidade que ela é. E o Senhor Jesus nos ensina que quando a gente estivesse ajudando aos pobres, a gente não estaria fazendo apenas por pobre, a gente estava fazendo por ele. Então, nós temos que ter isso no nosso coração, um coração de amor para ajudar as pessoas. Amém? Então essa é a mensagem de hoje, que você venha guardar isso no seu coração, que venha ter verdadeiramente amor e glorificar a Deus. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço.